Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, diretamente de Vila Belmiro, muito que ótimo também, é fato. Ufa, Santos 1, São Paulo 0, ganhamos um jogo num sufoco desgracento, mas meus amigos, esse time vai ganhar jogo assim, vai ganhar no sufoco. É um time que não tem bola pra dar show, golear, 2-3, tem sérios problemas de finalização, mas porém, contudo, todavia, é a terceira rodada com o Vojvoda e não me importa, já pontuo, se é o time reserva, se é o time misto, se o Fluminense veio sem vontade, se o Galo tá em má fase, não importa. Tem que entrar e jogar bola. É a terceira partida com o Vojvoda que a defesa neutraliza o adversário. E é curioso a gente falar do Santos Futebol Clube, primeiramente pela defesa. Mas o fato é que é um time, repito, com sérias dificuldades no ataque, sérias dificuldades, e que precisava encontrar um jeito de funcionar. Se o primeiro passo do trabalho do Vojvoda é a defesa, como foi contra o Galo, como foi hoje e como foi contra o Fluminense, em que o time não foi pressionado o tempo inteiro, por mim tudo bem, eu vou sentar aqui. Ah, que beleza, hoje eu quase caio também, é um vivaço. O negócio é o seguinte, tal como contra o Fluminense, tal como contra o Galo no primeiro tempo, e hoje o adversário não conseguiu criar oportunidades. Você pode até alegar agora, mas o Brasão, tanto como o Fluminense, que ele se machuca, que é exatamente aqui, né, neste lado do campo, tal como contra o Galo, em que ele se lesiona, ainda estava 0-0, e hoje teve bolas em que ele saiu no pé do atacante rival, fato. Mas é um pequeno ajuste que eu creio que o Vojvoda vai fazer, de neutralizar a bola pro fundo, lançamento. Inclusive o gol do Galo é meio que assim. É um posicionamento que pode melhorar. O adversário hoje, domingo passado e contra o Flu, não criou com a bola rolando. Não criou amassando o Santos, não criou controlando o jogo. O Vojvoda nessas 3 partidas encontrou maneiras de fazer com que o Santos tivesse a bola. Contra o Galo, eu fiz análise tática aqui. Era fazendo o Galo se livrar da bola e a gente recuperar e trabalhando. Hoje, parcialmente foi assim também. Parcialmente foi assim. Mas hoje o Santos jogou mais com a bola. O Santos tem sérias dificuldades de criação. Tem sérias dificuldades de finalização. Mas a partir do momento que não está tomando gol, ou pelo menos que não está dando a bola para o adversário, você já joga com menos sufoco. Você já joga com mais oportunidades, com mais chance de criar algo interessante. E foi o que aconteceu hoje. O Santos conseguia tirar o São Paulo da zona de conforto, que eu até cantei contra a LDU, né? Pra quem viu a live, ou algum vídeo recente, acho que contra o vídeo de sexta-feira que eu citei no Neymar. Contra a LDU, o São Paulo saía tocando. Eu sei que era o time titular, era o Arboleda e não o Sabino, pelo amor de Deus. Mas você treina o time pra fazer essa coisa. E aí o goleiro deles, que, glória a Deus, que a bola caiu no último lance no pé do goleirão, e não de qualquer outro jogador, e aí deu pra gente desarmar. O goleiro deles, desde o primeiro tiro de meta, falou, sai. Na segunda oportunidade, é aquela que o Lautaro dá um carrinho e o Santos consegue armar uma jogada. Eles não conseguiram achar uma maneira de sair tocando. O São Paulo não saiu tocando. O São Paulo achou lançamentos ou contra-ataques. Vamos pegar um exemplo aqui do que foi um contra-ataque que o São Paulo achou. No final do jogo, o Zé Rafael, aquele lance que ele tenta dar um tapa na frente para correr, o Tassiano tá impedido, mas a bola para no pé de alguém de São Paulo. Acho que até foi de Sabino, se não me engano. É o próprio Zé que retorna para a área defensiva do Santos e desvia uma bola que ia no segundo pau livre. O Santos conseguiu fazer essa neutralização. Eduardo Jardim fazendo positivo. Só não cai aí, meu filho. Obrigado. Então o Santos achou maneiras o jogo inteiro de neutralizar, mesmo os contra-ataques. Se você pensar mesmo, o lance mais perigoso do São Paulo, porque o que o Brasão sai no pé do camarada no segundo tempo, não sei se era o Ferreira, tá impedido. Deu pra ver no estádio. Mas o lance, que é o que o Brasão se machuca na bochecha, digamos assim, no primeiro tempo, é um erro do Adonis, porque ele toma um giro, né, e aí não consegue recuperar, e felizmente o camarada lá deles adianta a bola e o Brasão sai. Então o lance mais perigoso do São Paulo, dentro da tática que o Vojvoda pensou, foi o lance em que a bola escapa, não a finalização, não a ponte do Brasão. O goleiro de São Paulo teve numa cabeçada no primeiro tempo. Teve os chutes, os 3 seguidos do Guilherme, que eu não entendi porque saíram no segundo ou terceiro. O Santos conseguiu criar mais, com dificuldades na finalização, mas o Santos soube neutralizar o São Paulo e a partir desse momento criar, porque não são
Vamos tentar dar mais um exemplo do que é neutralizar. Porque pra mim esse é o ponto principal do jogo. O Santos não tomou um contra-ataque, tinha que correr desesperado pra trás. O Santos não tinha que recuar e jogar com 4, 5 caras dentro da área. Não é isso. No momento que o Rafael Falino atende fãs, crianças, ele já estava longe e voltou para atender. Esse é um garoto de respeito. O Santos teve um posicionamento o tempo inteiro muito consciente, muito consciente. Então, isso é de se valorizar. A formação defensiva do Santos teve 2 situações. 4-4-2 quando a bola estava com o adversário. Mike, Adonis Frias, boa partida. Luan Pérez, Escobar. João Schmidt na esquerda, Zé Rafael na direita, mais à direita, claro, Vitor Hugo, mais à esquerda, Guilherme na frente, dupla, Roleiser, Lautaro. O Roleiser fez o papel do Neymar. Inclusive com mais movimentação, mas aí eu tô falando de defesa, não de ataque. Só que, isso eu não sei se vou conseguir imagens, porque era o tiro de meta do rival, e aí talvez a gente não consiga imagens. O Santos fez um 2-3, um 3-2-3, não, calma, 2-3-2-3, tava certo. 2-3-2-3. Era Adonis Luan Pérez, tinha uma linha de 3, Mike, Schmidt, Escobar, 2-3. Tiro de meta do rival, 2-3. Outra linha de 2, Zé Rafael e Vitor Hugo, e depois troca no Barreal. E 3 lá na frente, Lautaro, Roleiser, Guilherme. 2-3-2-3. Pra tirar, né, a saída de bola do São Paulo com 3 zagueiros, porque eles faziam o que nem o João Schmidt fez pra gente. Então essas 2 foram as formações defensivas do Santos hoje. Achei bastante interessante, porque contra o Galo eu não vi um 2-3-2-3 assim. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, porque eu gravo enquanto preparo a propaganda, é uma loucura. Contra o Galo eu não vi o 2-3-2-3, e vocês viram que eu fiz o vídeo, né, de análise tática defensiva. Pausa para mostrar a garrafa Flip, porque ela abre com o botãozinho, tem a trava, você destrava e você aperta. É uma beleza, eu adoro essa garrafa, Inclusive hoje tá muito calor em Santos, preciso tomar uma aguinha, deixa eu travá-la, travei. Essa bela garrafa você encontra onde? É na Go Case, meus amigos, é na Go Case, e hoje vale usar o cupom 20 Santos, porque acabou o inverno, tá chegando a temporada de calor, já vá preparando agora a sua garrafa térmica. Essa aqui vale muito a pena, tem diversos modelos, diversas estampas, inclusive se você quiser usar Eu 20 Santos, que não estou usando, pode usar. O que importa é usar o cupom Eu 20 Santos lá na GoCase, o QR Code na tela, link na descrição. Muito bem, essas foram as formações defensivas. Eu tô sambando muito porque eu tenho que apoiar o braço, senão ele cansa. Vamos pensar na movimentação ofensiva. O Roleiser pra mim foi o destaque do Santos na partida, porque ele jogou solto, com movimentação. Diferentemente do Neymar, eu não tô elogiando ou criticando, mas eu tô até me referindo ao vídeo, conferindo o microfone, ao vídeo de sexta-feira, em que eu falei, eu acho que há uma substituição muito clara e capaz de acontecer. O Roleiser entrou, foi pra minha direita, foi pra minha esquerda, marcou na dupla de ataque com o Lautaro, foi pra linha de fundo pela direita, o gol, exatamente assim. O Neymar não faz isso, então ele teve mais movimentação que o Neymar. Por isso até foi meu voto de confiança de que dava pra jogar, dava pra solucionar o problema de uma ausência. Claro que o time tem muito mais jogadas pela esquerda. Você vê o Guilherme tendo apoio do próprio Roleiser. Você vê o Mike subindo mais sozinho na direita. Você vê o Lautaro vindo na diagonal muito mais na esquerda do que na direita. O Lautaro faz essa diagonal. Vamos pensar, engasguei. Num lance do primeiro tempo que o Lautaro solta no Guilherme. Que o Lautaro vai até a linha de fundo. Ele avança pela esquerda nessa diagonal. Então é um lado ainda mais sobrecarregado. Mas o Roleiser soube fazer essa troca com o Vitor Hugo, soube cair para a direita. E não foi a primeira vez no lance do gol que o Roleiser foi para a linha de fundo pela direita. No primeiro tempo teve várias, bem aqui nessa pontinha, vocês estão vendo aqui. Teve vários lances assim. Então foi a movimentação do Roleiser que permitiu ao Lautaro entrar na diagonal, ao Guilherme fazer o que eu prefiro que ele faça, que é um toque na bola, não tem que dominar a bola, modo de dizer. Mas assim, o lance dos 3 chutes do Guilherme. 1, 2, 3 chutes do Guilherme, em que a bola bate no zagueiro, a bola foi para escanteio, com o Zé Rafael entrando livre na área. Não surgiu nada de muito forte. Já com ele recebendo para bater pro gol,
Acontece. Eu gosto do Guilherme que vai incisivo e bate. Quantas vezes eu já falei, eu não quero a dança de TikTok, eu quero ele batendo pro gol sendo incisivo. Não foi o primeiro lance também em que ele apareceu livre no segundo pau, não livre, mas com a possibilidade de cabecear. Ele estava marcado, mas cabeceou muito bem. É um lance que ele tem que fazer mais, e aí eu vou aqui defender o Guilherme. Quando você tem um time que vai pouco para a linha de fundo, pela direita, ele não tem tanto essa oportunidade. Hoje o Roleiser foi várias vezes, e aí valorizo o passe do Adonis Frias para ele, por exemplo, para achar o Roleiser livre com capacidade. Aliás, agora tá dando um branco, mas ele cruzou de direita. E não foi a primeira vez no jogo que ele cruzou de direita. No primeiro tempo, exatamente aqui na frente, ele cruzou de direita. Então eu gostei muito da partida do Roleiser. E eu acho que esse foi o grande segredo ofensivo do Santos. E, não tão ofensivo, mas com a bola, eu acho que o João Schmidt encontrou a posição. Tava além do grupo de membros durante o intervalo, no fim do primeiro tempo, e o pessoal falou, pô, não gostei do Schmidt, achei o Schmidt abaixo, e eu discordo, respeitosamente, todos os membros do canal inscritos. Eu acho que o Schmidt se encontrou nessa saída de bola, ele sendo o central, porque abria o Adonis, abriu o Luan, Schmidt no meio. E várias vezes era Mike Escobar, o Vitor Hugo mais próximo do João Schmidt, com o Zé Rafael indo de homem surpresa lá pra frente. Junto ao Roleiser, eu elejo o Zé Rafael o melhor em campo do Santos. Então o Zé Rafael chegou várias vezes lá na frente. Aí a movimentação de Roleiser, Guilherme na esquerda, o Roleiser solto, que não falei, o Lautaro entrando no diagonal. Lautaro, eu cantei essa bola no vídeo de chegada dele, ele não é centroavante. Ele tá fazendo um bom pivô, mas ele é um cara que vai pegar em velocidade, na diagonal, atacando o espaço. É o que o Santos talvez tenha sonhado com o Tassiano, mas que não rolou, como vocês viram hoje. E talvez role com o Lautaro Dias. Então acho que essas duas questões, o Roleiser e até a saída de bola com o João Schmidt, foram os pontos principais do ataque. Então trouxe 2 principais na defesa, 2 principais no ataque. Vamos passar aqui rapidamente pelas substituições, porque o Vojvoda morreu com uma, né? E eu não entendi, primeiro, por que ele substituiu Rincon e Tassiano juntos, né? Matando a última substituição, era a última pausa, por causa da lesão do Vitor Hugo. Vamos torcer para não ser nada, mas aparentemente muscular. E putz, 3 caras no meio, né? Vitor Hugo, Bom Tempo e Neymar. Bom Tempo, tomara que volte aí logo. Não que tomara que os outros não voltem, que o Bom Tempo tá mais tempo. E a substituição o Rincon entrou e aí ele fez 2 linhas de 4, os 4 zagueiros laterais, normal. E aí ele abriu o Zé Rafael para fechar de volante na direita, Rincon, Schmidt e o Barreal fechando a esquerda. Então eu tremi ali na hora do Rincon entrar, não pelo Rincon, mas porque eu não entendi não sair mais um volante, mas ele botou o Zé Rafael para marcar lá na direita e virar até um meia-direita com a bola, e isso deu super certo. Agora, entrar do Tassiano eu não entendi. Não é jogador de velocidade, tá claramente sentindo, e aí eu não vou culpar a torcida, porque se eu tivesse de torcida e não de imprensa, eu talvez fosse no embalo. Mas ele foi vaiado, é uma substituição que o time vencendo, né? E o cara é vaiado entrando em campo, isso dá uma quebrada, né, no jogador. Ele não fez nada, escorregou sozinho, errou o passe pro Tiquinho, errou o passe pro Barreal. Eu vou ter que ser honesto, espero que o Vojvoda tenha observado, simplesmente realmente não dá, não é mais esse teste que eu quero fazer. Mas de resto, elogio a tática é Vojvoda, tá? Né? Eu elogio o Vojvoda, o trabalho dele. Jogador a jogador, o Brasil é maluco, amo de coração. Mike, pra mim, destaque negativo, uma séria dificuldade com a bola. Na marcação, até tudo bem. Escobar, maravilhoso na marcação. O combate dessa vez, porque eu sempre falo isso desde o começo do canal, e a gente tá remetendo a um time que tem táticas diferentes ao começo do canal. Raça não ganha o jogo. Ah, mas ele tem raça. Dane-se, ele dá um carrinho no vazio, toma um drible. Não, Escobar tem a raça que vai na bola, tem a raça que dá o desarme. Com a bola em si, complicado. Eu entendo o posicionamento dele num time que primeiramente quer defender hoje, então eu entendo ele ser o titular e não o Souza, e eu adoro o Souza. Achei o Luan Pérez mais uma vez fabuloso, fascinante a evolução do Luan Pérez com o Vojvoda, terceira partidaça do Luan Pérez com o Vojvoda, e tirando o lance inicial do Adonis Frias, achei que ele melhorou muito durante o jogo, foi uma bela dupla. E é malucão, né? Ele vai pra frente mesmo, Deus me livre, mas funcionou no lance do gol. Então eu elogio os 4. Achei o elogio ao Schmidt já fica registrado. Achei essa saída, ele se encontrou por ali, espero que continue assim. Achei o Zé Rafael espetacular no desarme, espetacular na armação, espetáculo de jogador e espetacular na malandragem, né? Ele não vai driblar e sair no pique, ele espera, o cara encosta nele e desaba. Faltinha pra matar contra-ataque, é um cara malandro. Como diria aquele jovem ali que tá gravando, ó, bandido. Vitor Hugo, coitado, pouco tempo em campo, mas mais uma vez taticamente está funcionando. Acho o Barreal médio, não criou muita coisa, mas não comprometeu a tática defensiva. Acho que o Guilherme tem que bater pro gol de primeira. Quando ele pega na bola, ele não olha para passar, isso me assusta, isso me incomoda. 1-0 gol do Guilherme, não sou eu que vou criticar.
Gostei da atuação do Lautaro nessa diagonal e já elogiei o Roleiser na análise tática. Então, muito que bem, muito que ótimo, muito que felicidade, uma vitória em clássico, o Santos dando uma fugidinha, já diria o sertanejo, que eu esqueci qual, porque eu sou péssimo com isso, da zona de rebaixamento na zona ali, até porque o Vitória perdeu, o Fortaleza perdeu, o Sport ganhou, mas tá muito abaixo, e o Juventude perdeu também. Como o Vasco empatou, 2 pontos a mais que o Vasco nessa rodada, não sei mais o que aconteceu por ali, o Grêmio ganhou. Talvez a gente tenha chegado perto do Inter, eu não sei, eu não olhei a tabela, eu estou feliz com a vitória. Que bom, gostei muito do jogo de hoje. E quem falou que jogou mal contra o Flamengo não pode falar que jogou bem hoje. Pra mim, jogou bem nos 2 jogos. A defesa ganha jogos. Felizmente, a gente não tá acostumado, mas ganha também. Beijo pra vocês, tchau.